né? Já está gravando aí, já está Porque gravando. essa é saudável. Então, o Então, Daniel já lançou o convite aí, vamos combinar então, né? vamos lá para o café. Vamos. Então, ele falou comigo, primo. Aí eu falei, pera, vamos combinar um dia, eu fechar uma vaga, primo, vamos lá tomar um café, né? O dia que for Isso. bom, né? Então a gente toma esse café lá. Mas voltando ao nosso assunto, irmão Carlos, essa igreja batista alemã realmente ele é muito bonita. E uma coisa interessante que o púlpito dela, Daniel acho que vai lembrar, não é, pelo menos não era, aqui na frente. O púlpito é à direita, lá no alto, como aquelas igrejas europeias, né? Então, é Isso. muito legal, né? Então, a minha pergunta foi assim, se o culto deles é um culto tradicional, com hinos tradicionais, isso que eu estou perguntando. Sim, é que eu me lembro, sim. Eles Né? têm inário, muito parecido conosco, com os batistas regulares. A diferença que eu notei é que algumas músicas eles cantam em alemão mesmo. É. Entendo tudo. Então eu vou entender tudo, não tem problema. É um culto quase que em línguas, mas eles são conservadores. Só se tiver tradução simultânea, né? Tem que ter Não, mas intérprete. são hinos que nós conhecemos, né? Então, apesar de estar em alemão, a gente entende o que eles estão dizendo por conhecer o hino em português, né? Ele canta em alemão, você canta em português. Exatamente. Castelo Forte, por exemplo, outros É, hinos assim e tal. isso, Então, é muito legal. é, Você fala exato. alemão? Você fala alemão ou não? Muito pouco. É? Ah, tá certo. Eu falo Eu- alemão, pô, alemão. que legal, que legal. Você sabe que assim, eu gosto muito, né, sei lá, eu gosto realmente do culto bem tradicional, né? E às vezes eu entro. Hoje é muito difícil você achar igreja com culto bem tradicional. Se vocês conhecerem alguma aqui próximo, vocês me falem, porque é muito difícil. Sou a E presbiteriana de Pinheiros, né? Essa é bem tradicional. Igreja Presbiteriana de Pinheiro, sim, mas é tão difícil assistir lá, é uma briga tão grande que eu não sei se vai valer a pena. No Boa noite, próximo pastor final, Lorival. próximo Tudo final de bem? semana, vai inaugurar lá o novo É, templo lá. pastor Lorival, boa noite. Tudo bem, meu irmão? Olival, tudo Então, bem? primo, mas assim, eu realmente eu não sei como é que tá, porque acho que fizeram grande, eu não sei, mas é a minha opinião. Eu acho que é uma igreja muito grande. Você perde assim É. aquela solenidade, entendeu? Aquela coisa assim, uma coisa, na minha humilde opinião, né? Uma coisa é você assistir um culto para 500 pessoas numa igreja menor, aquela coisa assim. Outra coisa é você estar num culto numa igreja para 2.000 pessoas ou 4.000 pessoas. É como se você sentisse que você está ali, você é mais um e ninguém está nem aí com Mas você. isso Ó, é verdade. pensamento que eu Não, tive quando eu concordo, assisti culto assim. eu Então, concordo. hoje, por exemplo, a igreja presbiteriana, com um templo pequeno, quando você consegue assistir o culto lá dentro, que é raro, é muito legal, muito legal. Mas fora disso, então, não sei. Vamos ver como é que fica. Mas enfim, só voltando ao assunto, às vezes eu entro no YouTube para ver o culto da Igreja Batista de Brasília, a Igreja Batista Central. O culto deles é uma Oh, igreja sei lá, cabe umas 500, 600 pessoas, um templo menor, e eles cantam hinos, hinos, pelo menos há 2, 3 anos atrás, agora eu não sei como é que tá. Então, se Você, aqueles hinos, né, eu falo, ai, se fosse em São você Paulo, já, você já foi na igreja Santa Cruz do metrô? ali é Maranata lá, a a nossa, Eu nunca a assisti um nossa culto lá, Maranata não, lá, não sei como é que tá. Não, é Santa Cruz do metrô ali. Esperança. Esperança, Esperança. Esperança. é, Esperança, Maranata não, Esperança, Esperança. Você já Eu fui esteve lá. lá? Eu fui quando o Marvin Frey era pastor lá ainda. Ah, então faz tempo, né? Faz bastante tempo. Foi ontem. Eu não conheço, nunca assisti um culto lá, não sei como que é lá, a Muito bonito. liturgia. Eu nunca É. fui. Olha, Lorival conhece? sinceramente, Lorival conhece lá a Esperança? Já esteve lá, né, pastor? Conheço muito bem lá. É uma das igrejas que me ajuda, né? Sim, mas eu digo com relação ao estilo do culto, a Sororival, liturgia.
Sim, Ô, eles primo, são bem centrados ali, bem pastor controlados. Lorival, pastor Oi, Lorival, sim. é sábio avisá-lo, que o irmão chegou depois, que esse. Não sei como a gente pode chamar essa parte antes, né, primo? Tem um nome que eu não consigo agora, já já eu vou lembrar. Nós estamos Não é gravando essa. prelúdio. Hã? Não é prelúdio. Não é Não, prelúdio. não, não. Essa parte nós estamos gravando, viu, pastor? Essa parte em off aqui que a gente brinca, conversa, falei pro primo, vamos gravar e depois a gente coloca também. Separado do outro, isso tudo normal, esse bate-papo nosso aqui que a gente faz. O irmão Daniel já convidou a gente para ir lá tomar café. Então ele me convidou, mas eu já estou convidando você também, pastor Eval. Vamos lá tomar. O irmão Klaus vai vir de Curitiba para tomar um café lá na casa do irmão Daniel. Irmão É isso. Hélio, Por que não? trazer o irmão Isso, o Hélio está sumido. Hélio, Lorival. Será que ele gostou de Curitiba, que continua lá? Oh, Chegou, acho que chegou ontem, primo, eu acho. Não é? Ou hoje, uma coisa assim que ele chegou. Ah, Juro sei. que eu não. Não sei se foi ontem ou hoje que ele Ele chegou. fugiu, ele fugiu do frio daqui e foi pegar o frio lá em Curitiba, né? É melhor. Então, mas aqui são, de fato, são poucas igrejas, voltando ao assunto aí, eu pelo menos conheço pouquíssimas, né? E assim, são tradicionais, aí tem aqui a do Rio Pequeno, a, a, a Santa Cruz, o pastor está dizendo aí que também são bem tradicionais, mas eu acho que acredito que, assim, de um porte maior igreja, são poucas, né? Tá aqui em São Paulo. A Igreja Batista Esperança já nos ajudam tem mais de 20 anos. oh, que Eles bênção. ali são bem tradicionais e o quadro de missionários hoje passa de 100 que eles Que apoiam. Nossa, que bênção. coisa. É, Amém. realmente uma boa estrutura, né, missionária, hein? Agora, nesse final de semana, está tendo conferência de missões lá. Eu creio que eu devo ir lá na sexta-feira. Se der, eu vou no sábado também, mas esse final de semana é conferência missionária lá. Ah, Uhum. E, que pastor bom. Lorival, quantas pessoas cabem, né? Eu fui acho que uma vez há muito tempo. É um estilo meio, sei lá, redondo assim, não é? Uma coisa assim lá? Ou não? Eu É, tô. é É, isso né? mesmo. É. A parte de baixo, que eu creio que cabe mais de 500 pessoas, e as galerias, que formam um arco, né? Que também cabe por essa parte. Eu acho que total vai mais de 1.000 pessoas ali, tranquilo. Digamos assim, tem um bom número de pessoas presentes? Não, como é que é? Muito. Eu, São se- muitas eu sei pessoas. que atualmente o quadro de membros lá é um pouco mais de 400 membros. Então, assim, ela não chega a superlotar, né, todos os cultos, mas tem uma frequência, uma assistência boa. Quem gosta de uma igreja assim, média, né, com quantidade de pessoas não muito exagerado, ali é bem adequado. A sonorização, o ambiente é muito bom. Tem uma boa estrutura, tem um seminário ali, inclusive, né? É, Eu pensei parte que de, tinha, de Quem é o banheiros, pastor? cozinha. eu pensei que tinha fechado o seminário lá, teve uma época que parece que tinha fechado, voltou a abrir de novo? Francamente, eu não sei se está funcionando. Tem a estrutura do seminário, né? Mas eu não, de fato, É, agora é que que você falou, eu não sei. parece que tinha Acho que fechado o fechou seminário mesmo. lá. É. De fato. Entendi. Então, eu até perguntei, o irmão Daniel perguntou, se falou, eu não ouvi. Qual o nome do pastor lá? Pastor. Sérgio Moura. Pastor Sérgio Moura. Sérgio Moura, né? Não conheço, não. Eu Eu também. lembro quando o pastor Marvin, ele foi fundar a Igreja Batista Esperança, e e a ideia dele, né? A ideia dele, ele queria fundar uma igreja num local que fosse de pessoas que tivessem um poder aquisitivo maior, porque as igrejas batistas regulares normalmente estavam todas na periferia, né?
Então ele queria levar a Igreja Batista Regular para uma área mais central, uma área melhor, tal. Aí ele conseguiu lá dinheiro, não sei como. O pastor Marvin, ele era muito atirado, assim, né? Aqueles que conheceram ele era. E aí ele conseguiu dinheiro, aí eles compraram lá, e aí ele fundou a Igreja Batista Esperança, entendeu? É bem Então ele localizado, foi né? Bem muito bem localizado. localizado, ao lado do metrô É, Santa Cruz, praticamente, é, é ao muito bem lado, é. localizado. Sai do metrô, já entra na igreja. Irmão Conexão ali é Genivaldo, boa muito noite, boa. tudo bem? Boa noite, amados irmãos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa Boa irmão. noite. noite, tudo bem? Boa Bem-vindo. noite. Então, o pastor Marvin ele era incrível, né? Porque ele era de Lajeado quando ele chegou, né? Ficou um tempo aqui. E ele nem falava português direito, ele já queria sair para evangelizar, para abrir igreja. Ele era realmente Pastor ativo, né? Evaldo parece que entrou aí também. O pastor Evaldo. Boa noite, pastor Evaldo. Está aí disfarçado aí de Beatriz Moraes. Aí. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, irmãos. Não sei se vou conseguir aqui. Estou tentando, mas não estou conseguindo. Boa noite. Se Boa não noite. conseguir, Noite. se Boa não noite. conseguir, eu vou sem a câmera mesmo. O importante é que eu estou vendo vocês. Tá Se- certo. Não, mas é qualquer coisa, você pede ajuda para os universitários aí, né? O primo está aí, o irmão Klaus está É, aí. Eu clico em Então, cima eles. aqui do vídeo, câmera. Estou clicando em cima aí, diz que a câmera está indisponível. Zoom está Pastor, boa indisponível. noite, pastor. Tudo bom? Sim, tudo bem, Pastor graças a Deus. Evaldo, se eu puder, saia, feche todos os aplicativos do celular e entre de novo, porque pode ser que um outro aplicativo aberto esteja ocupando a câmera, entende? Eu vou sair então. Isso, saia, aí aperta aquele botãozinho assim de baixo para cima, que abre todos os aplicativos, você aperta fechar tudo, né? Só fecha tudo, aí eu entro de novo no Zoom e talvez funcione a câmera. Pega uma blusa para sair que tá frio lá fora. ah, Está frio. Tá. E o vento, o problema aqui é o vento, hein? O vento com o frio tá. Genival- é. O irmão está Mas, onde? Eu, Irmão Genivaldo. eu estou aqui, fronteira com um bairro aqui de Curitiba chamado Santa Felicidade. Eu estou em Campo Magro, que claro, eu convivo em Curitiba, é porque é fronteira aqui, um município de Campo Magro. Nós estamos aqui bem próximo de Santa Felicidade, em Paraná. Campo, irmão, Campo. Como? O município. Como Campo chama? Magro. Campo Magro. Magro, Magro, é isso? isto. Tá. E é o que É é. região metropolitana de Curitiba aqui, bem do lado aqui, inclusive a fronteira aqui com o bairro Santa Felicidade, muito próximo. Entendi. Não, não, eu achava que você era aqui do lado de cada terrinha. Aqui pro lado de Feira de Santana, eu era de lá, ué, mas você está no sul. Estou da Bahia, eu sou da Bahia, eu sou baiano, tá? A minha conversão aconteceu lá na primeira igreja batista regular da Bahia, tá? Isso tem um tempo aí, foi em 1990. E aí, eu estou aqui em Curitiba há 20 anos. Mas aí pela misericórdia e graça de Deus, eu conheço alguns irmãos aí na Bahia, aí em São Paulo também, tenho contato com alguns irmãos, então eu acabei que vim para Curitiba e fui ficando e gostei dessa data aqui do Paraná, estamos aqui. Que coisa. Aí, irmão Klaus, é vizinho seu, você levanta a mão, irmão Genivaldo, ele tá do lado É, aí, né? É ó, muito perto, é domingo muito passado, perto. irmão Klaus, domingo passado, quase que eu visitava lá o irmão Congrega. Uma oportunidade desse, domingo desse, visitarei aí para dar um abraço ao irmão Ah, mas pessoalmente. será um prazer. A gente tira uma selfie lá. O irmão Hélio Tá, já foi lá visitar a gente tirou uma selfie junto. Aí o irmão vai também. Vamos deixar os irmãos tudinho com ciúme de nós, para eles virem aqui opa, também tirar um selfie, todo mundo junto. Muito. muito bom. Muito bom. Outro dia eu estive aqui na Igreja Batista Esperança, na direção do pastor Jonas.
que é neto do pastor Xavier, que o pastor Evaldo conhece bastante, né? O pastor Evaldo, ele conhece, tem uma afinidade muito grande, tinha, que o pastor Xavier já não está mais entre nós, né? Mas outro dia eu estive não sei se o irmão já foi na visitar, conhece a Esperança? Olha, eu tive o privilégio de participar de uma competição de MasterChef na Igreja Batista Esperança, em Oh, que os grupos se reuniram para fazer pratos para a gente degustar. Foi uma maravilha. olha, irmão, degustar é comigo mesmo, né? Fazer os pratos lá, degustar, conte com a Foi gente. uma noite muito maravilhosa, foi ótimo. Vamos. É isso. É, Muito que bom. legal. Olha só, eu tô achando que o irmão é de cá, aqui de cima, e o irmão é lá, tipo, tá lá embaixo, né? Tá lá no sul, né? Eu não sou. É que todo ano eu vou para Bahia, né? Meus pais moram lá. Então, na última oportunidade que eu estive, eu fui lá em Feira de Santana, fui dar um abraço no pastor Evaldo. Estive lá com ele, fui pegar também os livros lá com ele. Eu fui no mês de agosto agora, passado, estive lá. Muito bom. Ah, legal. Pastor Evaldo sumiu agora. É, ele está tentando entrar aí, né? Está tentando. Irmão Genivaldo e o pastor Lorivaldo. Acho que eu já falei, né? O resto já sabe. Essa parte aqui nós estamos gravando, tá? Esse off nosso aqui, em off, a gente está gravando esse nosso papo. Aí depois eu vou jogar lá, mas vou jogar separado, tá? Não vou colocar junto, não. Aí eu vou ver como é que eu faço depois, tá bom? Porque é gostoso essa nossa conversa aqui. Então eu falei, por Muito que que não, a gente não pode colocar, né? Correto, Daniel? excelente. Muito bom. Você é de uma fidelidade absurda, porque dirigir fazendo parte do grupo Escatom realmente é. Não, hoje com esse Bluetooth aqui você consegue fazer tudo. O telefone fica fixo num lugar, você não tem problema de distração e vai dirigindo, vai que vai. Muito bom. E aproveita o ensejo, porque nós estamos também rastreando o irmão, isso é bom. Pois é, mas é muito gostoso. É que o estudo ele é muito bom. Eu nunca pensei que eu aprenderia tanta coisa. De É, fato. olha, não dá para perder não, irmão Elias. De fato, o estudo é muito profundo, né? Aqui, realmente, o estudo bíblico aqui é bem profundo, difícil, né? Até para a gente acompanhar, porque como o primo sempre diz, né? A gente pensa que sabe alguma coisa, mas na hora que entra os assuntos aí, a gente É, realmente é é verdade. Eu difícil achava que eu, acompanhar e participar. O Klaus eu colocou achava uma que sabe. pergunta, o Klaus colocou uma pergunta aí no semana aí, da outra aula aí, realmente para responder aquilo ali, olha, eu tenho, inclusive fiz umas anotações aqui, mas olha, não é fácil não, viu? Realmente a coisa é difícil demais, Aí, muito pastor difícil. Evaldo, agora sim, né, pastor Evaldo? Agora sim, hein? Tudo bom? Pastor Evaldo, conta para nós como foi lá a viagem, foi tudo bem? Será que as nossas Tá, orações tá foram respondidas? Certo. Tava lá com o pastor Max Lindenberg, fazendo uma dobradinha. Eita, gente boa demais, né? É, aí. É um homem sensacional, E a turma tava demais. perguntando pelo Escatom, como é que faz e tal. É, Pastores lá da região Potiguar perguntando pelo Escatom. Coisa boa. Tá vendo, irmão então, Elias? é, muito, Pensa. O Escatom tá ficando famoso, viu? é, amém. realmente, Eles, Amém. também eles viram no livro lá. Aí diz, esse grupo Escatom que o senhor participa, como é que faz para participar? Eu digo, depois vocês entrem em contato que eu falo com o pastor. partici- Aí, participa não, né? Que é o mestre aí, né? O mestre do escatom aí, né? Por isso que tá famoso, né? É humildade, né? Ele participa. Onde tá o pastor Evaldo é sucesso garantido aí. não, os lauréis da fama do Escatom é com o Almir e Elias, né? Comigo, estou aqui só dando uma Nada, ajuda. Ah, isso. Eu sou o ah, menor de e- todos. eu mais ainda, Pio. Não, pastor Evaldo, muito bom, muito bom. Se eles quiserem participar,
É só avisar, entra aí, participa, é um grande prazer, né? Eu acho que o ideal seria termos pelo menos uns 14 ou 15 ao vivo, né? Que seria legal. Hoje, por É, exemplo, a irmã Cristina não pode participar, já avisou, o pastor Dilson mandou áudio, ele teve que viajar agora, de última hora, para uma cidade próxima chamada Arapongas, porque uma pessoa de uma família de lá da igreja, amigo, parente, alguma coisa assim, se suicidou e ele teve que viajar para lá, né? Então, assim, aí ele pediu que eu orasse e ele foi para lá, né? Então, temos duas pessoas que não poderão participar, mas enfim. Mas é sempre O bom pastor ter. Ulisses também. O pastor Ulisses mandou mensagem aí que não é Aí, aniversário da esposa. exatamente. Temos três ausências aí fortes. E o Hélio, Mas né? eu. O Hélio E aí, também. o Hélio? É. Então, Hoje assim, é eu meu acho. aniversário. Hã? Hoje? Hoje também é meu aniversário. olha, Olha aí. Vamos como ver. Eli 40, me lembrou. 47 anos de casado. Ah, bom. Ah, bom. Que susto, hein, irmão Daniel? Elias, o Elias ficou Tô- olhando assim, É, assustado, exatamente, é. mas é Eu aniversário, faço sim. É o aniversário, é meu, aniversário. o meu aniversário é junto com a irmã Lilian. Ah, é? Por isso que eu Pô, Que ia mais? assustar. e não vai levar a esposa para jantar ou vai ser mais tarde, irmão Daniel? Não, não, ela não tem condição, não tá, não dá para ela sair. Ah, é? Nós Ah, tá certo, estamos em casa. Estamos tá esperando a certo. visita dos irmãos, porque ela Uhum. não tem como sair. Ah, entendi. Tá Bom, ótimo, tá mas é bom. realmente uma benção, né? Tanto tempo. Mas eu 47 fui anos, na, Parabéns. só falta, eu fui só na falta Dona 3, Deola, né? comprei um café bem especial, levei Opa! para cá, demos um. Ah, Só que faltam bom. 3 anos para bodas de ouro, né? Oh, 3 anos. que bênção, pastor, que bênção. É para todo, não é para todo mundo, não. É verdade, é verdade. É verdade. É isso. Deixa eu avisar. Boa noite, pastor José. Deixa eu avisar o pastor Evaldo e o pastor José. Essa parte aqui, nossa, pastor Evaldo, eu estou gravando, viu? Eu avisei os irmãos, estou gravando esse bate-papo todo aqui. Aí depois eu vou parar de gravar, separar e coloco lá numa outra hora. E a gente faz a gravação normal, a gente faz. Mas esse bate-papo nosso, às vezes é uma conversa legal. Mas, E eu gosto, eu irmão resolvi. Eli, Bom, irmão Elias, eu estava hã? pensando nisso. Eu acho que o escatom pode se expandir mais, né? Com recortes, né? É, Recorte. É bom, muito isso. bom. E conta para nós aí, pastor Evaldo, pelo menos uma palhinha de uns 2 minutos aí, como foi lá o trabalho. Não mandou o link para a gente aí? Eu estava ansioso, já Rapaz, aguardando um link aí, não apareceu nenhum. mas os estudos estão sendo preparados para serem lançados no site do seminário. Assim que estiverem prontos, eu mando para vocês, Ah, viu? ótimo, Aí a gente só está ótimo. aguardando, por isso que eu não. Porque eu tive umas dificuldadezinhas aí no corre-corre, eu fiquei instalado no seminário mesmo. Ah, Foi bom, foi bom. Pastor, muita coisa da história do movimento, dos batistas, a história dos batistas nos Estados Unidos, história dos batistas no Brasil. E o nosso livro também conta essas histórias, mas uhum, ele é um livro também que fala sobre outras coisas interessantes. Ele não é só um livro de história. No meu uhum. caso, é um livro diagnostical, não é um livro descritivo só. Eu fiz um descritivo com o pastor Ricardo Bach, um Atlas, mas esse aí não é. Esse aí a gente está analisando identidade. Meu trabalho está em identidade batista. É. Identidade batista. Aí a gente trabalhou sobre isso. Aí depois a gente vai disponibilizar aí para os irmãos também poderem. E tinha um grupo bom lá, o grupo estava bom? Tava bom o seminário. Só que tinha outro evento também sobre aconselhamento bíblico na igreja Batista Satélite. Aí se dividiu, né? O número Uhum, da turma lá. Mas é, foi um encontro bom, eu gostei. ótimo. Saí ontem 3 da tarde de Natal e só cheguei aqui em feira 2 da manhã. É. Oh, Muito calor por lá em Natal. Calor, calor. Já aqui tá chovendo. Aqui tá a Ah, temperatura bem amena, bem friazinha. Aqui tá tá certo. tranquilo. Tá bom que foi tudo bem, graças a Deus, né? É. Legal.
Pastor José, boa noite, tudo bem? Oi, irmão, boa noite, boa noite. Graças a Deus, tudo bem. Estou a caminho de Pô, casa, por isso que eu tem estou mais um quieto no aqui. trânsito aí, ó. A moda Isso. É, pega, hein? olha que coisa Temos dois boa. aí. Os dois. É, Esses dois são fiéis ao escatom, viu? Pois é, Oh, Exatamente. fazemos o possível para estar junto, né? É ótimo, Amém. né? Amém. Muito bom. Olha como a tecnologia pode ser uma bênção, né? É, Verdade, amém, verdade. amém. É verdade. O Tecnologia é único uma problema benção. é que um está indo para um lado e o outro para o outro, né? Vocês precisam ir para a mesma direção para chegar no mesmo escatom, hein? Verdade. Muito bem. Antes de nós entrarmos lá, eu só queria fazer uma perguntinha rápida para o pastor Evaldo. Ah, não s- como eu vou dizer, né? Irmão, no seu pensamento, sua posição, há um hiato entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Qual a sua posição? Sim ou não? uma perguntinha simples, né? Simples, né? Isso. O Eu acredito, intervalo. eu acredito que não. Por quê? Porque quando Deus diz que Ele criou os céus e a terra em 6 dias, isso não está só no Gênesis, né? Ele, quando fala dos mandamentos, que manda guardar aos judeus, né? Guardar o sábado, ele diz, porque o Senhor criou os céus e a terra em 6 dias, e no Amém, sétimo descansou. Então, ele está falando dos céus e da terra. Então, a amém. teoria da lacuna criacional, ela, claro, eu creio que Ezequiel 14, Isaías 14 e Ezequiel 28 fala do rei de Tiro e o rei de Babilônia, mas o rei de Tiro e o rei de Babilônia, eles são, ali você tem uma possibilidade de ser, está falando também da queda de Lúcifer, né? Mesmo assim, eu creio que a queda dele se dá dentro do contexto da criação dos céus e a terra, ou seja, para mim os céus e a terra são novos. Então, se a gente for para a lacuna, porque quem pendeu para lá, claro, não é todo mundo, tem muita gente boa, inclusive o irmão Elias, gente boa que Muito acredita obrigado. assim, mas tem muita gente que é do evolucionismo teísta, que pende para poder trazer a ideia de eras e caminhar com a possibilidade, até falando de dinossauros e outros. Para mim, os dinossauros, os animais extintos, estão dentro do contexto do dilúvio, e não num contexto lá. E por quê? Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque a morte só vem a partir de Adão. Então, não tem como você ter dinossauros ou outros animais antigos sendo produto de um. Aí aparece um primeiro dilúvio, porque a terra torna-se sem forma e vazia, e aquelas águas ali, elas seriam produtos que o Espírito Santo de Deus choca, produto de um caos ocorrido, um primeiro dilúvio antes de Noé. Para mim, o primeiro dilúvio é de Noé, não é o da queda de Lúcifer. Então, para mim, o Lúcifer cai. Aí você assim, mas como é que pode? Deus criou o homem no sexto dia e como é que tem aí? Depois, logo a serpente aparece. Não, não é logo a serpente aparece, não. Existe um tempo entre a criação do homem e a queda do homem. Não é uma coisa instantânea, não. Então, Concordo também. nesse contexto é que há a queda lá dos anjos, do Lúcifer e dos anjos dele. E aí a queda deles acontece no céu enquanto estamos andando com o homem ainda na inocência na terra. Então, eu vejo assim, irmão Elias, se a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, eu não vejo possibilidade do tohu vabohu, até a terra tornou-se sem forma e vazia, e aí usa Isaías 45, mas não dá para encaixar, não, é uma forçaçãozinha ali de Isaías 45 para dizer que a terra tornou-se. Então, teologicamente, eu não vejo como a gente andar
Eu creio na lacuna profética, mas não na lacuna criacional. A profética está entre Daniel, está entre a 69ª e 70ª semana. Essa lacuna profética eu creio. E aí, doutor Aníbal Pereira Reis, no livro O Diabo, ele é dessa tese, né? Ele tem o livro O Diabo, e aí ele fala das obras fala do Hexameron. O Hexameron é a obra dos 6 dias. Mas assim, aí ele diz que a terra foi tirada do meio da água porque ela já existia. Não, eu creio que está tudo nesse conjunto aí. É a minha opinião. O senhor Tudo bem, pediu, pastor. aí eu estou dando, viu? Não, mas eu precisava ouvir. Eu achei interessante essa parte de que Deus criou, mas o tempo que levou para pecar. Porque normalmente a gente já tem aquela ideia que 2, 3 dias depois ele já pecou, e não é assim. Mas eu só sei de uma coisa, pastor Evaldo. A hora que o senhor começou a falar e falou isso, o irmão Klaus abriu um sorrisão desse tamanho aí. Fala, irmão Klaus. E eu Eu sou vi o irmão. Klaus dar Eu essa sou. risada ali. Pronto, irmão Klaus, é com o senhor e depois com o Almir. Então, pegando carona na fala do pastor Evaldo, lá em Êxodo 20:11, que é onde consta o versículo que o pastor Evaldo acabou de citar, tem um detalhe muito interessante, porque ele diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e aí vem, e tudo que neles há. E tudo que neles há. Então, se a gente pensar que os anjos estão na dimensão celeste e considerando o que está escrito nos manuscritos mais aceitos do texto maçorético, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e se os céus são citados no primeiro versículo, e em ato contínuo chega até o primeiro dia, e ali ele cria a luz, se os anjos foram criados ali no primeiro dia, ou até o sexto dia, eles estão no céu, e tudo foi criado em 6 dias. Pelo menos é esse entendimento que eu vejo aqui em Êxodo 20:11. Por isso que essa passagem é tão importante, porque aqui está dentro dos 10 mandamentos, em outras versões vertem como se fosse o próprio Senhor Deus falando. Aqui foi um texto dado por Deus ao 10, né? E é muito específico, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E assim, o único motivo pelo qual a gente poderia tentar imaginar um tempo maior do que 6 dias era para tentar entrar em acordo com a visão científica que o homem desenvolveu. Porque o homem desenvolveu uma visão para justificar as distâncias em anos-luz das galáxias, das estrelas, é, justificar fenômenos geológicos que demoram muito tempo para se realizar. E todas essas situações que demandariam milhões ou bilhões de anos até a evolução e etc., esse tempo enormemente decorrido só tem sentido dentro da filosofia científica moderna que o homem inventou. Porque no texto bíblico mesmo, o que eu vejo é isso aqui que está escrito, é que foram 6 dias, né? E, E e eu, pegar seu irmão entrando, e pegar, por exemplo, Ezequiel e Isaías, assim, o máximo que a gente pode ter ali é uma alusão à queda de Lúcifer, uma alusão. Mas você não pode criar mais um Éden, porque aí a doutrina da lacuna criacional cria um Éden mineral, o de Lúcifer, para depois a gente ter um Éden de Adão. perfeito. E, pastor, É, sim, é isso aí. eu tenho uma pergunta então, certo? Porque estando respondida a esta, tá? Surge uma outra, que foi a pergunta que eu coloquei lá no nosso grupo, certo? Porque assim, O juntando com o senhor, texto, o senhor pode segurar essa pergunta, porque o irmão Elias fez uma provocação. Dessa provocação resultou aí em duas mãos aí, do irmão Almir e do irmão Lorival. Aí o senhor fez a pergunta para não ficar assim, porque a gente está nessa. tá? Então deixa eu Mas jogar o só um irmão. pouco de gasolina. Deixa eu jogar só um pouco de Sim. gasolina. Mais um texto, tá? Mais um texto. É o de Zacarias. Zacarias 3, versículos 1 e 2.
e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para lhe opor, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: ele está ali, está ali. Eu acredito que no dia que Satanás foi expulso, e aí, pastor, é onde eu vejo Apocalipse 12, certo? No dia que Satanás foi expulso, é para não voltar mais. É expulso, sai. No momento, no momento, eu creio que ele está lá, infelizmente, na promotoria acusando os crentes. E aqui é mais um evento onde ele está acusando. A gente observa em vários momentos da Escritura, Satanás está lá. Em Jó ele estava lá, em 2 Crônicas 18 ele estava lá, aqui em Zacarias ele está lá, está lá. Um dia ele vai ser expulso. E eu acho que esse dia aí é onde entra Apocalipse 12. Mas eu vou deixar os irmãos falarem. Obrigado. Bom, irmão, o primo levantou a mão e depois o pastor Lourival. Vai, primo. Essa questão levantada essa segunda agora, né, pelo Klaus, é justamente aquilo que você, primo, colocou, né, porque você tinha ficado com Satanás, lembra no final da última aula? E você tinha dúvida aí justamente com relação à questão da queda, né, de Satanás. Mas analisando o que o Klaus está colocando, eu particularmente até separei uns textos aqui, vejo que essa presença de Satanás, ela é uma presença em espírito, porque, na verdade, Satanás também esteve em Pedro, né? Ele tem várias passagens aí onde a gente vê a presença de Satanás, apesar de ele ter sido expulso. Por exemplo, em 1 Crônicas, versículo 21, capítulo 21, versículo 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Ou seja, existe o trabalho dele, porque é espírito, mas e não uma presença física. Então ele está realmente rodeando em todos os lugares aí. É certo que ele foi expulso da presença de Deus, mas nós também não estamos diante de Deus quando estamos orando? Então eu vejo, analiso essa questão levantada pelo Klaus, né, de que é uma presença em espírito, como nós fazemos quando oramos, enfim, essa possessão, é, assim, em termos, né, no caso de Pedro ali, quando Jesus o repreende, dizendo: afasta-se de mim, Satanás, né? Então, é uma presença de Satanás ali incitando, enfim, mas não uma presença física. Ele foi expulso de lá, ele não está mais lá na presença de Deus. No entanto, ele pode, eu creio, né, pelos textos aqui, porque ele tem alguns poderes. Satanás é poderoso, né? Ele tem um texto que diz que ele pode se transformar, né, num anjo de luz. Então, eu creio que Satanás ele pode aparecer, né, ter as suas aparências e também utilizar os seus demônios para isso, né? Enfim, então, essa colocação do Cláudio eu levo mais para esse lado dessa É, ação demoníaca, é só né? E uma, não, de uma, fato, uma presença. De fato, ele foi expulso, não está mais diante da presença de Deus. só uma coisa aí, Rô. Ele não esteve em Pedro. As únicas pessoas que ele possuiu só foi um, que foi Judas, e o próximo é o anticristo. Ele soprou no ouvido de Pedro, ele não possuiu Isso, exato. Pedro. Sim, 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 eu disse isso, mas Jesus, É, ele disse, ele disse: olha, como? Satanás está aqui te incitando, né? Ah, Não foi uma sim. Não, possessão demoníaca. mas assim, a ideia um afastamento de Satanás, ela não se dá enquanto com Jó, com Cristo aqui, ele até carregou Jesus no colo. Ele carregou Jesus e botou no pináculo do templo. Eu penso que ele perdeu essa ação na terra quando o Espírito Santo desceu com a igreja. E desceu e inaugurou a igreja. Aí ele ficou mais restrito ao segundo céu, aos ares. Quando Klaus, assim, eu não vejo ele no terceiro céu. Eu acho que no terceiro céu ele estava lá Isso. enquanto Lúcifer, Uhum. enquanto anjo querubim e ungido para proteger. Com Ezequiel 14 e Ezequiel 28 e Isaías 14, a gente vê que ele é derrubado.
de lá do terceiro céu. Agora, em capítulo 12 de Apocalipse, ele não é mais o anjo de luz. Ele já é Satanás. É uma segunda queda, que é a derrubada dele dos ares, desse local, vamos dizer que é o habitat dele agora, quando ele coordena os anjos maus e os anjos maus, porque o doutor, aí eu volto ao doutor Aníbal Reis, quando ele fala, tem um capítulo no livro dele, quando ele fala do corpo do diabo, corpo entre aspas, né? Aí ele diz que como é que Satanás se multiplica na Terra se ele não é onipresente? Ele se multiplica através dos seus demônios. Isso. Então, quando diz assim, o diabo anda em derredor, bramando como Uhum. leão, buscando quem possa tragar, ele não pode estar ao derredor agora em São Paulo, em derredor do pastor Lorival, derredor de Genivaldo no Paraná e em derredor de Evaldo ao mesmo tempo. Impossível, porque ele não é onipresente. Uhum. Só Deus é. Então, o que é que acontece? Ele está em derredor porque ele tem muitos agentes que cumprem a vontade dele. Porque ele se tornou, com a queda, o senhor desses agentes. Por isso que a Bíblia diz que é o diabo e os seus anjos, né? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, ele tem anjos sob o comando dele, todos que caíram estão sob o comando dele. Pastor, mas Então Zacarias ele não tem 3. acesso ao terceiro céu, mas ele, Isso. no caso de Jó, ele está com os filhos de Deus numa audiência que não precisa ser no terceiro céu, E né? Zacarias 3. E Zacarias 3. Zacarias 3 é o caso de Josué, que é sumo sacerdote, e ele está ministrando no templo. Então o diabo está agindo, ele está agindo na terra, no Uhum. sentido, ele está agindo na terra, como foi o caso de quando ele fala com Jesus, com Deus, sobre Jó, né? De onde tu vens, de rodear a terra e passear por ela. Então, ele está passeando, passeando, mas eu acredito que houve uma ação, porque com a descida do Espírito Santo, houve uma restrição. Com a Boa noite, subida, Jorge. com a subida do Espírito Santo, aí você tem uma inversão. Então, quando o Espírito Santo está aqui na igreja, a ação desse Satanás na terra, ela começa a se restringir. E ele fica mais limitado aos ares. Por isso que ele é o príncipe das potestades do ar, e ele fica mais assim. Aí vai Miguel e derruba ele de lá de cima, e ele não tem mais acesso a. Primeiro, na primeira queda, ele tinha acesso ao terceiro céu. Na segunda queda, ele deixa de ter acesso ao segundo céu. Ele só vai ficar restrito à terra. Então, ele está caindo. Ele está caindo. Caiu do terceiro para o segundo, vai cair do segundo para a terra, da terra vai cair para o abismo, do Uhum. abismo ele vai cair para o lago de fogo. Então, é uma queda, 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 queda dele. Então, assim, eu não vejo assim, eu vejo que ele tem uma certa restrição, porque quando diz lá em capítulo 12 que ele, quando ele viu que foi lançado na terra, então parece que o Espírito Santo consegue detê-lo, porque diz que ele o detém, né? Esse Pastor, mistério. gostei muito da sua explicação, mas só para finalizar, como é que encaixaria, segundo Crônicas 18, 18, que diz, disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé. Isso é o terceiro céu, certo? A sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais, um diz desta maneira, outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E ele disse, eu sairei sem o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. É, como é que o pastor encaixa essa parte? Porque assim, se esse anjo ele ia mentir, ele não era mais um anjo, ele era um demônio. E ele estava lá diante do trono. Se eu entendi isso aqui é o terceiro céu. Como é que a gente encaixaria dentro desse contexto? Ele é bem interessante, né? Tem coisas que não são fáceis de trazer, né? Mas Mas ele não era assim, escatom, pastor. Se fosse fácil, não era escatom.
É isso. Mas assim, eu ainda penso que ele não, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, o seu trono não está restrito ao terceiro céu, entende? Ele pode estar também numa dimensão menor, no sentido de que eu acho que a conferência, esse é o caso de Crônicas, mas ainda tem a conferência lá de Jó, né? Que também pode ser no segundo céu. Eu penso assim, eu não consigo, irmão Klaus e pastores, irmãos, eu não consigo, quando a Bíblia diz que lá não entra nada que contamine, eu não consigo ver alguém que hoje é do mal no local, no terceiro céu, que é tão puro. Eu não consigo ver. Depois de Deus derrubar, eu não consigo ver Deus, esses indivíduos tocando esse lugar. Eu acredito que a porta está fechada para eles e que eles. O segundo é porque o segundo cabe tudo, né? Cabe tudo, cabe segundo céu, primeiro céu, cabe tudo. Mas o terceiro de Deus, que se o pecado, se a destruição até dos céus é por quê? Por que que Deus vai destruir os céus? Passarão os céus e a terra com fogo. Por que que Deus vai destruir os céus? Porque o pecado tocou ali. Porque o pecado tocou neles. Deus não vai destruir o terceiro céu, porque o pecado não tocou neles. Então, a presença até de nós, né? Nós, como pecadores, a gente só chega ao céu porque chegamos porque o nosso espírito foi redimido. Tanto que o corpo não vai. O corpo não vai. Por que que o corpo não vai? Porque o corpo está contaminado, precisará da glorificação. Então, quem chega ao céu é quem está regenerado, nascido de novo, espírito nascido de novo, lavado no sangue de Cristo. E o indivíduo que já está contaminado, não tem jeito, está perdido. Chegar lá e ainda dizer para Deus, eu sou o espírito de, você serei o espírito de mentira e tudo, ele está cumprindo o que Deus está determinando. Mas eu acho que ele está cumprindo dentro de outra dimensão que não aquela que é tão pura que o mal acredito que não toca lá. Essa é a minha visão. Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado. Nós temos o pastor Lorival, o primo já falou, né? Então, o pastor Lorival, aí depois nós vamos para o nosso estudo. Pastor Lorival, por favor. Saiu um pouco da lacuna aí, né? Mas a minha colocação é, ah, e o caso da eternidade? Que se ali começou tudo, né? Deus é eterno, e o caso da eternidade? Então não existe eternidade passada, só dali para diante, no caso. A Bíblia não dá nenhum vestígio de eternidade passada. Eu não consegui, pastor, desculpa, mas eu não consegui assimilar o porquê dessa colocação é devido a qual pontuação. É só para entender melhor, porque eu não sei se é devido aos estudos do pastor Ulisses e do irmão Elias, porque agora eu não peguei o caso da eternidade, porque a eternidade, assim, o adjetivo passada ou passado para a eternidade, ele não cabe. Agora, é uma coisa tão interessante que esse adjetivo ele vai aparecer por causa do princípio. Então, quando em Gênesis 1:1 Deus cria o princípio, que é o temporal, e é dentro do temporal que a gente tem passado, presente e futuro, então, na hora que Deus cria o princípio, para dentro do princípio criar os céus e a terra, automaticamente a eternidade passou a ter duas dimensões, com adjetivos que são contraditórios e inapropriados para ela, mas é o que a gente tem. Então a gente vai chamar de eternidade passada quando só tínhamos Deus e suas emanações, e eternidade futura quando Deus vai criar novos céus e nova terra sem o princípio e sem o fim, porque o fim é o fim do milênio. Quando chegar a criação dos novos céus, da nova terra e da nova Jerusalém, que já está construída, mas quando você chegar para ela, aí você vai ter para nós, por causa do princípio, que não está mais no princípio, já está perto do fim,
Por causa desse negócio que temos passado, presente e futuro, é que a gente vai chamar a eternidade que vem de futura. Consequentemente, a gente tem uma eternidade passada, que é isso que o senhor está colocando. Agora, eu não consegui pegar quando o senhor diz, e a eternidade passada? É porque, pastor Lorival, porque pode ser que eu não seja comigo nessa questão. Esmiuça aí melhor para mim, pelo menos. Porque é, no princípio a Terra era sem forma e vazia, ela existia. Não está dizendo ali que Deus criou a Terra. Diz depois, né, que Deus criou, pôs os astros no céu, fez a expansão e tal, mas a Terra já existia ali. O Não que sei, para é mim, isso conota que não muda o fato que Deus criou o que nós conhecemos, né, em 6 dias e tal, não, isso aí eu não contesto de forma alguma. É só a questão que a minha imaginação, né, na minha imaginação, eu penso que eu acho que Deus tem todo o direito de já existir, né? A gente sim, nós somos finitos, começamos a partir de um princípio. Isso faz parte da nossa, nós somos criaturas, mas Deus, é, como Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos permite também, né, imaginar que havia alguma coisa antes. Mas o E senhor acha que essa alguma coisa era para Deus? Para ele, para ser? Porque assim, a eternidade passada, as nossas mentes infinitas, finitas, não alcançam o infinito. Então, assim, Deus existia sem lugar, Deus existia sem espaço, Deus existia sem tempo. Como diz a Tomás de Aquino, ele é a causa de todas as causas sem ser causado por ninguém. Então, o que seria uma terra sem forma e vazia? O que seria algo informe e vazio? Eu acho que quando o escritor está falando que a terra era sem forma e vazia, ele está dando ideia de algo que a terra. Não existe esse negócio de uma terra sem forma e vazia em si. Ele está dizendo que a terra, é como se ele dissesse, a terra informe passa a ter forma. Como assim a gente olhar o Salmo 139, os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, informe. Informe é sem nada. Mas Deus já viu porque ele conhece, ele sabia que isso iria existir. Esse corpo informe é porque ele não tomou ainda a forma, porque Deus ainda está entritecendo. Então, quando lá em Isaías 45 diz que Deus criou a terra, não criou para ser sem forma e vazia, é porque a terra não existe antes de tomar o formato e de ser trabalhada no hexameron, nos 6 dias. Então, não só a Terra, o universo. Então, eu não vejo assim como a gente vai pensar em uma Terra sem forma e vazia como se fosse um caos. Eu acho que a ideia do profeta, que também está sendo poeta, está sendo literário também ali, é de uma terra informe e vazia, no sentido de uma terra inexistente e que passa a existir a partir da criação dos 6 dias. Eu acho assim, viu, pastor? para mim a palavra caos simplesmente define o fato que, do jeito que está, para nós não era, vamos dizer assim, habitável, né? Não era utilizável e tal. E Deus então preparou aquilo, né? Mas tá bom, eu acho que não precisamos É, dar asas para a imaginação daquilo que não está escrito de forma muito clara, né? Só conjectura mesmo. Vai, primo. ó, então, o Prima, a semana passada, você tinha uma tradução aí do primeiro versículo, de uma forma diferente do que a gente tinha aqui, né? Você leu uma versão aí, de uma forma diferente aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você leu um texto diferente. Você podia ler de novo, por favor? Não me lembre, eu usei o termo
Tem em hebraico, Não, nunca é o você leu, Bereshit. você leu de uma tradução que você tinha. Aí você pegou uma tradução aí e leu, não sei se você está com ela agora, mas, enfim, é uma tradução diferente do que está aqui na nossa Sim, tradução, né? mas assim, eu lembro, foi o Bereshit bara Elohim, que é, no princípio Deus criou, é isso que você está falando? Isso, acho que foi algo assim, nesse sentido, né? Porque Então, quando está colocado aqui, criou os céus e a terra, né? A terra está envolvido a água também, os mares, porque senão poderia ser, no princípio criou Deus os céus, a terra e os mares, e a água, enfim, não sei, né? Porque quando para aí céus e terra, para nós, né, humanos aqui, nós entendemos céus, o que nós estamos vendo, e terra, onde nós pisamos, né? Então, mas no versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E mais à frente também disse que essa terra subiu de dentro das águas. Então, realmente é algo bastante profundo aí e realmente bem difícil de entender. O negócio é que se a gente colocar que Deus no princípio criou os céus e a terra, e esses céus e a terra estão dentro do contexto de 6 dias, como Deus fala, que é Deus quem fala que são 6 dias, não é uma questão, é Deus que diz, eu criei em 6 dias. Então, se a gente colocar algo que, como um hecatombe, um caos proveniente de uma queda de Lúcifer, Lúcifer teria que ser criado, os anjos teriam que ser criados antes dos céus e da terra, entende? Eles teriam que ser criados para ter uma queda deles em que espaço? Se Deus cria o princípio, para dentro do princípio criar os céus e a terra, e fez isso em 6 dias. Então, se eu colocar, porque como o irmão Klaus colocou, e é fato, a tese, a teoria da lacuna, ela tenta justificar um evolucionismo teísta. A ideia de que Deus se utilizou um tipo de evolução, de eras, para poder. Para que Deus precisa desse tempo? E assim, como é que foi isso antes? Se a gente só tem um capítulo de Isaías de Isaías 14 e Ezequiel 28, e que muita coisa ali se aplica aos homens, aos dois reis. A gente não pode pegar tudo ali para aplicar aos reis. Então, eu creio assim, eu creio que quando Deus criou os anjos em 6 dias, ele criou os anjos primeiro, os céus primeiro que a terra. Porque o céu seria a habitação dos anjos e a terra seria a habitação dos homens. Mas tudo isso dentro dos 6 dias. Eu não sei como é que deu, porque não aparece os anjos ali, mas tem uma dica lá em Jó. Jó 38 diz: Deus faz uma pergunta a Jó que poderia ter feito a Adão. Ele perguntou assim a Jó em 38 de Jó, de 1 a 4. Ele diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ele não está falando dos céus. Onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Quando. E aí ele diz o que aconteceu. Ele diz: quando eu fundava a terra, as estrelas da alva alegremente cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam, os anjos. As estrelas da alva pode ser até o Lúcifer lá, como querubim, a questão é hierárquica, mas ele está falando de ações. As estrelas cantavam e os anjos, os filhos de Deus, que não eram homens, rejubilavam quando ele fundava a terra. Então, o que é que aconteceu? Ele criou os céus, criou os anjos. Na hora que ele está criando a terra, esse ser angelical, que é moral, ele vai exaltar e glorificar a Deus pela fundação da terra, e na terra ele põe o homem. Tudo isso dentro de um contexto de 6 dias. A queda está onde? A queda está depois dos 6 dias, tanto dos anjos quanto do homem. Agora, primeiro dos anjos, para a gente ter um Satanás pegando, se apossando da serpente e tentando o homem para derrubá-lo, então ele tem que cair primeiro, mas aí a gente tenta colocar algo antes do princípio, e aí não tem espaço para anjos antes do princípio, porque antes do princípio só Deus. Só Deus antes do princípio, porque ele é o criador do princípio dos céus e da terra. Essa é a ordem. Criou o princípio, criou os céus, criou a terra. Nos céus os anjos, na terra o homem, seres morais.
Agora, se a gente pegar algo antes e dar uma queda para ele, e dar um caos para ele, para em cima do caos de Satanás, a gente. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, que é bem interessante. Quem originou o pecado foi o diabo. O pecado se chama, o primeiro pecado, o Strong diz, ele está certo, é o egoísmo. Mas o pecado do diabo, do Lúcifer, daquele querubim protetor, e o pecado dos anjos só atingiram a eles. Só atingiram a eles. O pecado do homem atingiu o universo. O de Satanás, não. O de Satanás, não. Quando Deus disse maldita é a terra, ele está falando do universo todo, das estrelas, de estrelas que morrem, ele está falando da lei da entropia, da energia, as leis das duas leis da termodinâmica, o envelhecimento disso tudo. O causador é o homem. Ele não é o homem, não é o Satanás, porque o primeiro agente moral a cair foi o anjo. Mas o pecado dos anjos só atingiram a eles. O pecado do homem atingiu o universo. É Romanos 5,12. Pelo homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado. O mundo aí é o universo todo o universo. Primeiro céu, segundo céu, estrelas, tudo. Eu não posso dar um caos para antes do homem. Eu não posso transformar a terra em forma e vazia, porque o pecado de Satanás não fez esse estrago. Quem fez o estrago foi o homem. Eu vou nessa tese. Eu não vou para a tese de que o estrago dele foi nele. Ele foi que foi derrubado. Os anjos foi que foram derrubados. E tem o inferno, o lago de fogo para eles. Mas quem causou o estrago no universo foi o homem, não foi o diabo que causou o estrago no universo, porque Deus amaldiçoou tudo por causa do homem. E providenciou também a redenção por causa do homem. Eu penso assim. Bom, Cláudio, dá Olha, licença eu só um segundinho. É, an- pastor, então quer antes dizer de que durante a criação dos 6 dias, houve tempo de Deus criar os anjos, e nesse período os anjos ainda se rebelarem contra Deus antes antes que caísse o homem pelo pecado. Eu jogo uma conjectura, eu não posso dogmatizar, pastor Lorival, eu jogo uma conjectura. Vamos admitir, é só uma. Vamos admitir aqui. Deus criou os céus. É fato, está escrito, né? Céus, terra. Foi Deus que criou nos 6 dias, céus, terra. Quando se fala em céu, Deus criou os céus para quem? Quem são os habitantes dos céus? Os anjos. Quem são os habitantes da terra? Os homens. Deus criou os céus, Deus criou a terra. Durante esses 6 dias, Deus criou os céus e a terra, e criou os anjos, e criou o homem. O homem sendo a última criação. A queda do homem não se dá nesses 6 dias, ou a queda dos anjos, nem do homem, não se dá nesses 6 dias. É posterior. Se a gente não tem como precisar tempo, a gente pega capítulo 5 de Gênesis, diz que Adão, diz que quando Adão teve, quando ele gerou a Sete, ele gerou com 130 anos. Isso contado a partir da criação, né, do 6º dia. Com 130 anos, ele gerou a Sete, que substitui Abel Abel e Caim. Assim, aí eu dou um desconto aí desses 30 anos aí com o nascimento de Caim e Abel e tal, mas pode não ter sido isso. Mas eu fico com 100 anos. A dispensação que a gente crê da inocência, ela não durou uma semana. E se durasse uma semana? Mas digamos que ela durou 10 anos, 30 anos, 20 anos. Se ela durasse 5 anos, 5 anos, em 5 anos, na dimensão terra, mas pensando na dimensão do céu, em 5 anos de inocência do homem na terra, dá ou não dá para ter uma queda e rebelião lá do Lúcifer no céu? Ele pode perfeitamente cair, e 5 anos depois desse 6º dia, ele vir, não, 3 anos.
3 anos? Não, 2 anos. 2 anos. Não, um ano. Um ano. A gente não tem o tempo da inocência. Mas esse tempo conta, de 130 anos. Da criação do homem, 130 anos para ele gerar 7. Aí você tem aqui 130 anos. Se você botar um ano, é um tempo suficiente para 6 meses, lá em cima, o Satanás, os anjos se rebelarem. Aí depois desses 6 meses, ele vem, toma posse da serpente, vem, pisa no Éden, tenta o homem e derruba. É mais lógico a gente pensar assim Ainda, do que a gente pegar e tirar do princípio, jogar para trás e trazer um caos que a gente não vê na Bíblia, esse, isso aí. Eu estou falando que vou te a dar. lógica pós-queda, ela tem Uhum. muito mais razão de ser, assim, ela tem mais lógica do que a gente pôr antes da criação, e a gente tem ao nosso favor uma afirmação bíblica muito interessante, que é essa que Klaus trouxe do texto. O próprio Deus falando, eu criei os céus e a terra em 6 dias. Fora disso, é conjectura. É conjectura. Porque Deus falou. Aí a gente tem mais a esse lado. E tem cientistas cristãos, como Henry Morris, no livro A Bíblia e a Ciência Moderna, quando ele analisa isso sob esse prisma. Então, é, eu vou dar uma de pastor Ulisses. A gente tem muito, muito, muito mais gente do nosso lado a favor dessa tese do que a da lacuna criacional, que tem um livro Batista Regular, que eu gosto muito dele, eu estudo muito ele, que é o do Henry Clarence Thyssen, que é Esboços em Teologia Sistemática, lançado pela editora Batista Regular. Logo que ela lançou Bancroft com a Teologia Elementar, ela lançou também Thyssen. Thyssen é dessa tese. E aí, pastor Lorival, ainda vai o outro problema, que um abismo chama outro. Não é o caso de Elias e Lorival, não é o caso, mas Thyssen fala numa raça pré-adâmica ainda. Isso é um absurdo, você dizer que existiu uma raça pré-adâmica, humana, pré-adâmica, por causa dessa teoria da lacuna criacional. É isso. Só finalizar aqui. Não discordo do senhor, não, viu? Tem ainda a questão que o Kairos é para nós, né? Tempo é para nós. Mas no céu não tem tempo. Então, enquanto corre aqui percurso de um ano, é como o próprio texto bíblico fala, né? Para Deus, um dia é como um ano, é 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia, enfim. A questão de tempo no céu não corre no mesmo curso como na Terra, né? E essa questão aí dessa teoria, é do Thyssen, né? Eu acho que é para justificar o fato de que os demônios sempre procuram corpos, certo? Então, é dito que houve um reino, né, pré-adâmico, no qual ah, s- eh, Satanás era o, assim, não, né, o vice-regente, e aí houve esse dilúvio, e então esses mortos todos, neste tempo, os seus espíritos procuram encarnar, O senhor e são crê nisso? chamados de demônios, né? O senhor, o senhor ainda, veja bem, viu, pastor? Apesar do Cronos, que é nosso mesmo, está certíssimo, o Cronos é nosso. Porém, Deus não tem o Cronos, mas, por exemplo, quando a gente diz assim, vamos para o escatom, a igreja vai passar 7 anos lá em cima. A gente sabe que lá não tem o Cronos, mas a gente traça a equivalência. Porque se a gente vai, se o povo vai estar aqui 7 anos na Terra e o período é 7 anos, ainda que tenha o Cronos aqui, não tem como a gente não ter, computando de cá, olhando de baixo para cima, a gente entende que a igreja do Bema vai passar 7 anos com Cristo lá, sendo galardoada até o casamento se consumar, para ela vir, entendeu, pastor? Então, assim também, quando a gente fala de queda aqui e um tempo
projetando para lá, é um olhar de baixo para cima. Do mesmo jeito que a gente faz o olhar de baixo para cima para a questão da igreja, porque a gente sabe, e o senhor está certíssimo, e não conta tempo. Mas de dizer que os demônios precisam de corpos, mas os demônios também vivem sem corpos. Quando eles saem eles se apossam de alguém, Jesus expulsa, nem sempre eles vão encontrar o corpo logo, eles vão ficar vagando também, até, lembra da parábola que ele dá da geração, lá em Mateus 12, quando ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando, aí vai buscar mais amigos, né? E aí vem com 7, encontra a casa vazia e entra. Mas os demônios têm momentos em que eles ficam sem casa, ou seja, sem corpos. Então, esse negócio da raça pré-adâmica, rapaz, o primeiro homem do mundo é Adão, porque eu estou dizendo aqui porque ele chama de raça. Que o Lúcifer, ele governava, raça é gente, raça é homem. Os anjos são batalhão, então, são batalhões, né? Então, essa ideia de Tícia, eu acho que aí ele é excelente, mas aí ele deu uma pisada na bola, viu? Tem até uma questão que diz assim, se você focar o teu ministério em expulsar demônios, olha, você vai ter um ministério para o resto da vida, porque tem uma fila daqui na Lua de demônios para dominar os corpos, né? Então você vai ter sempre aí o ministério de expulsão de demônios, porque não vai acabar nunca. Então é melhor você pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, da ressurreição, porque esse é o nosso ministério, né? Que deve ser mesmo. Evaldo, Desculpa, irmão Klaus. antes do irmão Carlos, pastor Evaldo, realmente, assim, meu pensamento, né? Eu não sei, não consigo colocar nos 6 dias, né, que Deus criou os céus e a terra, não consigo colocar nesse período a queda de Satanás e seus anjos. Isso na minha visão. Não consigo colocar, não vejo qualquer espaço ali para isso, entendeu? E eu entendo que pelos versículos bíblicos não dá nenhuma pistazinha assim. Eu acho que foi aqui, ó, quando ele cria entre o céu e a lua, aqui tem um A espacinho, não. diferença, Na minha visão. irmão Elias, a diferença é essa. A gente tem os 6 dias e todos nós concordamos. Não tem queda aqui nos 6 dias. Tem criação. Agora, o que a gente está se distinguindo existe uma ideia de uma queda pré-princípio dos anjos com a lacuna e uma ideia de uma queda pós-criação do homem. Então, quem defende a não lacuna criacional joga a queda do Satanás e do homem para depois dos 7 dias, para depois da criação, pós-criação dos céus e da terra. E quem defende a teoria da lacuna criacional coloca uma pré-criação antes da criação dos céus e da terra. Essa é a questão. Então, os que defendem antes da criação dos céus e da terra vão para a lacuna. Os que defendem depois da criação dos céus e da terra, ou seja, depois dos 7 dias, eu vou botando 7 dias com o descanso de Deus. Aí, esses colocam queda dos anjos e do homem pós os 7 dias. E o outro grupo coloca a queda de Lúcifer e dos anjos pré-7 dias. Entende? Essa é a questão. Agora entendi, agora entendi. São duas possibilidades. Agora sim, agora ficou claro para mim. E tudo Irmão sem texto Klaus, bíblico, né? E é uma posição, mas sem texto bíblico para garantir, para afirmar ali, né? Fica claro. irmão Klaus, e depois o pastor José. Irmão Klaus, por favor. É, eu vou tentar finalizar a minha dúvida, tá? Porque assim, eu tento simular uma situação onde eu vou ser questionado sobre o assunto. E eu gostei muito da formulação do pastor Evaldo a respeito das escalas de queda de Satanás. Gostei muito. Gostei também do argumento de que o céu é puro e que lá não entra impureza. Gostei também. Só que eu quero finalizar e responder a todas as perguntas que poderiam surgir
Porque eu estou vendo a hora de eu ser questionado a respeito disso e não conseguir responder de maneira precisa, tá? Porque assim, em Isaías 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E em Lucas 10:18, Jesus falando, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu não sei se referem à mesma queda, mas eu gostaria de entender o seguinte, pastor Evaldo, e me desculpe, eu tenho que insistir até tirar totalmente a dúvida, porque eu quero só construir esse cenário que o pastor explicou de queda do terceiro céu para o segundo e do segundo para a terra, certo? Eu quero só fechar esse entendimento. Nessas duas passagens, Satanás é visto caindo, certo? Nas duas, ele está caindo do segundo céu para a terra. Tem alguma delas que ele está caindo do terceiro céu para o segundo céu ou para algum outro lugar? Porque, veja, aqui em Isaías ele fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Pelo que eu entendi da explicação que o pastor deu, ele estaria hoje no segundo céu, certo? Ele estaria hoje no segundo céu. Ele não teria mais acesso ao trono de Deus. Isso é possível construir também porque eu dei uma olhada nos textos. A primeira vez que fala de Satanás, ele está no Éden e no monte do Senhor. Então, ele pode ter ficado na terra o tempo todo, certo? Mas como ele surge no local, lá em Zacarias, por exemplo, surge, e junto com Jó também, no trono de Deus, e o trono também pode existir uma instância do trono de Deus no segundo céu, concordo também, certo? Mas aqui ele fala que ele caiu. Pelo que eu entendi, ele só vai cair para a terra lá em Apocalipse 12, certo? Então, em Apocalipse 12, ele cai para a terra e não tem mais, certo? E aqui, ele está caindo da onde? Ele está caindo do terceiro céu para o segundo céu? Aqui em Isaías 14:12 a 15 e aqui em Lucas 18:10. Essa queda é da onde para onde, pastor? E veja, se por um acaso, Só aí já tem pode só dizer, a diferença já. Quando Jesus fala, é diante da comissão dos discípulos, que eles expulsam isso, demônios, que eles isso, fazem aquela. Aí Jesus, em um momento, fala do livro da vida, o nome deles está escrito, e a alegria deles nesse sentido, mas ele fala: eu via Satanás como um raio cair. isso. No caso de Isaías, não tem Satanás. Mas A ele virou queda, Satanás quando pecou, certo? Ele sim, caiu mas porque virou Satanás. isso, mas ele quando ele é derrubado, ele torna-se Satanás, mas ele não cai como Satanás. A queda dele em si, entenda o que eu quero dizer? Quem está caindo é a estrela da alva. Quem está caindo é o querubim protetor. Quem derruba não é uma hoste de anjo, é o próprio Deus. Na primeira queda do terceiro céu, não é para o segundo, é para a terra. Ele cai no geral. E é Ele e do os anjos terceiro céu caem que no ele cai? geral. Nessa primeira queda, quem derruba é Deus. Na segunda E é do queda, não é terceiro Deus. céu? E é do terceiro É céu? do terceiro céu, ele cai. E Então esse ele de pecou Isaías no terceiro 14. céu? Hein? Ele Ele é, pecou no terceiro céu? ele é derrubado quando ele tenta se rebelar. A rebelião não chega ao céu. Ele é derrubado quando ele tenta se rebelar. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele diz que ele foi derrubado entre as pedras afogueadas. Então, ele não é que ele peca no terceiro céu, ele intenta o projeto e ele aí é derrubado. Não é o pecado que há dentro do céu. Então, quem está sendo derrubado é o anjo bom, que agora ele passa a ser confirmado na iniquidade e ele passa a ser anjo mau, passa a ser Satanás. Então, quando ele cai, é que ele se torna Satanás. No outro caso, ele está vendo Satanás caindo. Quando você tem Apocalipse 12, você tem a batalha, não é do anjo bom com Miguel e seus anjos. E aí não tem Deus no processo, mas é Deus de forma indireta. Porque aí Deus utilizou de pessoas subalternas, os anjos comandados por Miguel. Os anjos comandados por Miguel é que derrubam.
No outro caso, é Deus que diz, eu te farei perecer. É Deus quem derruba na primeira queda. Na segunda queda, aí você tem outra coisa que a gente está colocando. Nessa primeira queda, dessa primeira queda, ele não fica restrito ao segundo céu. Ele tem ações na terra, até o tempo de Jesus. Eu estou dizendo que com a presença do Espírito Santo na terra, no formato, batismo, selo, penhor, unção com a igreja, aí vinculado a 2 Tessalonicenses 2, aí na subida do Espírito Santo com a igreja, parece que tem até o negócio aí da passagem, porque tem a voz do arcanjo, parece que é o arcanjo Miguel que está batalhando com Satanás, começou a briga aí no período do arrebatamento, aí Miguel dá passagem, a igreja passa, para ele derrubar agora, o Espírito Santo sobe e deixa o espaço livre. Não é que o Espírito Santo ele vai continuar agindo na terra, mas ele sobe com a igreja, deixando o espaço livre para Miguel poder derrubá-lo agora do segundo céu para ficar restrito à terra. É no período tribulacional, apenas em 3 anos e meio, que ele é derrubado para a terra. Tanto que é dito que pouco tempo lhe resta. E é dito que o acusador dos nossos irmãos é derrubado, que nós nos acusava de dia e de noite nos céus, mas eu acredito que a acusação, como aconteceu com Jó, foi no segundo céu. Como aconteceu com Josué e Zorobabel lá em Zacarias, foi no segundo céu. Como aconteceu naquele anjo lá, que a gente nem sabe se é Satanás, porque é dito, pode ser um demônio ali, o que vai ser uma. Então é esse contexto escatológico dizendo aos irmãos que pode também essa interpretação, essa é uma interpretação, os irmãos têm direito de, como também os que creem na lacuna, é uma interpretação também. Então, a gente só vai, porque né, é o que o pastor Lorival colocou, irmão, a gente dizendo, a gente não está sendo detentor de verdade absoluta, não, é que é relativo, no sentido, a verdade absoluta é a palavra. Agora, o irmão Almir falou, é conjectura, não tem texto bíblico, mas quem defende a queda após sexto dia tem os textos que Deus fala que ele criou os céus e a terra em 6 dias. Então E tudo que nele dá. a gente tem uma basezinha que quem está na lacuna não tem, porque pegar Ezequiel de 28 e Isaías 14 é ainda algo assim que é complicado para você botar antes do princípio. Então a gente está com 1-0 aí, viu? Eu Obrigado, pastor. concordo. Muito obrigado. Muito bem explicado. Pastor José, por favor. Oh, eu concordo. Eu queria só falar sobre isso, sobre a posição do pastor Evaldo, de que não necessariamente o pecado tenha que ter acontecido aí nesse espaço curto de tempo aí, mas que foi após, assim, durante esse período que o pastor Evaldo colocou mesmo, dentre há um espaço aí de muito tempo depois da criação, né? Ah, algumas pessoas até questionam por que Adão e Eva não tiveram filhos antes de terem caído, né? Aí vem aquela ideia de que eles só caíram só depois de ter filhos, que eles caíram, que eles tiveram filhos, e que, na realidade, então, esse período eles não tiveram vida em comum, né? E o que eu vejo que não é assim. Então, é só mesmo no sentido de que não necessariamente tenha que ser nesse curto período aí de 6 dias, né? O pecado pode ter acontecido aí uns 10, 20 anos depois de toda a criação completa, né? 30 anos. Mas é isso, meus irmãos. Mas o pastor Evaldo falou o que eu queria falar ali. Obrigado. Eu concordo com o pastor Evaldo, eu estou na posição dele também. Eu já pensei muito a respeito disso. O nosso professor Paulo Gaire, eu sou da mesma escola do pastor Lorival, o nosso professor Paulo Gaire era dessa teoria do intervalo, né? A favor dessa teoria, e já pensei, já considerei isso, mas a gente fica no campo da conjectura, né? Só te Isso não vai colocando chegar a aí, lugar nenhum. viu, pastor Soares? Colocando aí Hum? também que meu mentor, meu Gamaliel, que eu respeito demais, está no céu, pastor Francisco Xavier Pessoa, defendia a teoria do intervalo e da lacuna. E andava, ele ensinava no seminário para mim, Thyssen.
E eu respeito muito um conhecimento fantástico. Mas nessa hora aí eu não ando com ele, não. É, Eu tenho uma a gente, saídazinha aqui. fica difícil. Eu achei interessante o irmão Klaus, né? O irmão Klaus colocando que ele precisa estar firme com bases, né? Porque a gente fala muita coisa, mas as pessoas apertam a gente, e se a gente não tem base, a gente fica no campo da conjectura e não, né? Então, realmente, é importante tudo aquilo que a gente fala, até mesmo quando nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, 7 anos nas bodas, a igreja estará lá com o Senhor. Até aí a gente precisa também de se cercar de bases bíblicas para dizer isso, porque se nos perguntam, né? Mas onde está escrito isso? Como é que é isso? Se a gente não tiver as bases, a gente pode passar que nós estejamos no campo das conjecturações apenas, né? É isso. Realmente, pode falar, irmão Genivaldo, por favor, fica à vontade, irmão, pode falar. Irmãos, eu ouvindo os irmãos aqui, tá até com o material, criando material, fiquei curioso, porque olha, o pastor Evaldo conhece um pouco, eu estou um pouco com esse ato com relação, não, eu acredito que a criação orgânica, não tenho dúvida nenhuma que foi em 6 dias, não tenho dúvida, isso aí, 100% dinossauro, toda a criação orgânica. Só que, quando se fala da água, inclusive, claro, eu não estou aqui me respaldando em cientistas, mas cientificamente a água, cada vez mais eles comprovam que a água ela existia muito tempo, a água, há muitos e muitos anos. Inclusive, tem até um vídeo que depois eu vou postar no grupo que faz referência a isso. Dá a entender, na minha humilde colocação de ver as coisas, não sei se seria humilde ou na minha limitada colocação, de que quando fala da criação, quando começa com a luz, sol, que aí define tempo, né? Define tempo. Parece que dá a entender que quando o pastor falou isso com relação à criação, que o homem, quando pecou, trouxe toda a maldição para a criação, é como se Deus criasse toda a criação e o homem foi a coroa dessa criação, diria. E tudo aquilo que estava correlacionado com o homem foi junto no caos. Assim como o pastor falou que os anjos, quando pecaram, não contaminou, ou seja, não contaminaria a terra, né, em si. Então, dá a entender que quando criou o homem, ele tá, tudo que estava vinculado ao homem, até onde eu alcanço aqui, com conhecimento hoje, inclusive científico, isso foi contaminado porque tinha correlação com o homem. Tá? Então, eu não sei, eu não consigo ainda, eu entendi o que os irmãos colocaram aí, uma benção, mas eu não consegui ainda separar terra que saiu da água, até uma coisa interessante, né? A terra ela sai da água, aquele que não nasceu da água do Espírito. Quando fala lá em princípio também, lá que o princípio era o verbo, eu não sei se a palavra para princípio Bereshit, lá em Gênesis, é a mesma palavra, não sei. Né? Que quando fala em princípio, ali é que me dá um nó. Eu estou falando de Gênesis, tá, irmãos? Tem lá Isaías e Ezequiel, estou falando de Gênesis. Quando fala em princípio ali, me dá uma ideia de algo separado nos 6 dias. É só essa observação, essa colocação que estou fazendo para os irmãos, tá? E obrigado pela oportunidade. Isso, irmão, por favor, aqui é um grande prazer ouvir a todos. Como sempre digo, não temos pressa, nós não queremos convencer ninguém, aqui o espírito é livre, né? Então, agora eu só queria fazer uma perguntinha, pastor Evaldo, e desculpa, mas já acabou que. Fala, irmão Klaus, por favor, pode falar. Seu som, irmão. Tá seu som. É só uma reflexão rápida. O irmão Genival comentou que a primeira coisa criada foi a luz e ele relacionou com o sol. A luz criada no primeiro dia não tem relação com o sol. Coisas distintas. E, meu irmão, se a gente pega o átomo de qualquer coisa material e dividir esse átomo, o que sai dele? É luz, é calor e energia. Inclusive a água, meu irmão. Se fosse possível, se a gente tivesse algum processo poderoso o suficiente para dividir os átomos da água, o oxigênio e o hidrogênio, ia sair luz e calor, por incrível que pareça. Então, tudo é formado de luz. Esse é o entendimento que eu cheguei estudando bastante esse assunto.
E um dos versículos que eu acho mais bonito, inclusive hoje minha filha perguntou isso, é sobre um dos títulos de Deus que eu acho mais bonito, é que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né? Em que não há mudança nem sombra de variação. As luzes foram criadas no primeiro dia e as luzes foram a matéria-prima para a construção de toda a matéria, inclusive da água. Inclusive da água. Só esse comentário que eu queria fazer. E assim, aí o irmão Genivaldo trouxe, que o Aníbal coloca, que é algo assim bem construído, né? Porque quando ele fala do hexameron, aí ele coloca assim as obras de ornato e as obras de separação. Porque existe nos 6 dias as obras de ornato e separação. Você tem a separação da terra, da água, você tem a separação de águas e águas, você tem a separação do dia e noite, e você também agora tem o ornato, ou seja, que são criações até chamadas de imediatas. Porque quando você pega a terra e diz produza fruto, aí a terra, que é uma criação imediata, ela produz os frutos. Aí é a ornamentação, é o ornamento. Aí pega o céu e bota as estrelas, bota o sol, bota a lua, é a ornamentação. Pega o mar e coloca os peixes, é a ornamentação. Então, as obras de ornato mais assim, há um jeito hebraico de construir as coisas que tem que se estar atento também, porque o hebraico, às vezes, a escrita hebraica, quando diz, por exemplo, eles dizem, não, o Espírito, diante do caos, só ficou um dilúvio, um primeiro dilúvio, e aí tudo caos e água, aí veio o Espírito Santo de Deus e chocou as águas para a vida aparecer. Assim, há um modo do judeu narrar a questão hebraica. Então, você pegar ele falar em águas na primeira parte, para depois falar em haja luz, não significa necessariamente que as águas, que tem as águas ali sendo criadas para depois a questão da luz, entende? Então, a criação é algo muito bonito, e dentro desse contexto a gente tem que pensar também na narrativa judaica para o processo, que eles costumam fazer isso, não necessariamente querendo dizer que houve primeiro água para depois, no sentido de que a água está à parte do hexameron, ou seja, a água está aqui e aqui vem o primeiro dia, não tem nada a ver com água, foi luz e tudo, e aí o irmão Klaus também clareia a ideia também do átomo, porque tudo é átomo, né? Tudo é átomo na criação. Muito obrigado, pastor Evaldo. Eu acho que a gente, né, entre aspas, finalizamos o nosso assunto hoje, né? E aí o estudo de hoje, né, pastor Evaldo, fica para a semana que vem. A gente já entra direto com o seu estudo. Ficou Aí, jóia, aí, ficou aí o jóia. pastor Evaldo percebe quando o irmão falta, o que que acontece no escatom? Fez As suas, falta, foi? as suas faltas têm causado esses problemas aí, né? Foi causado esse problema, né? Pois é. Não, mas assim, as discussões são boas. Eu não pude falar nada sobre o irmão Ulisses e o irmão Elias, o pastor Ulisses e o irmão Elias, porque eu cheguei ontem, hoje, 3 horas, 2 horas, 1h30 da manhã. Aí eu já fui me preparando o estudo para hoje à noite na igreja. Então não deu para assistir o Escatom. E durante esse período não deu para ver os argumentos vi no início o irmão Ulisses falando, mas eu percebi que o irmão Ulisses, o pastor Ulisses, iria defender a ideia dos 6 dias e o irmão Elias ia fazer o contraponto. Mas eu queria tanto ver, mas eu vou dar uma olhada para ver o escatom e o que foi apresentado. Então eu não pude falar nada do que eu estou falando, foi porque o irmão Elias que abriu fazendo a provocação. E ele queria um sim ou não, mas aí é complicado, tá igual a época da Covid lá, o Omar Aziz, quando fazia as perguntas lá, ele dizia sim ou não. Aí ele dizia, não, não pode ser sim ou não, a gente tem que falar um pouco mais, aí gera outros questionamentos. E aí foi muito boa a intervenção do pastor Lorival,
do irmão Elias também colocando, dos irmãos todos, irmão Cláudio, o pastor Elias Soares, irmão Genivaldo, tudo isso é bom, porque a gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente está analisando essas coisas e o Escatom está se destacando por trazer várias temáticas interessantes que precisam ser abordadas mesmo o próximo estudo é a Aliança Davídica. Aí a gente vai andar com os irmãos e vai ter menos problemas, mas essas pessoas, assim, quando a gente se ausenta, irmão Almir, aí surgem as questões polêmicas. O irmão Elias fica Sem pensando no dúvida. irmão Almir, vamos trazer algo polêmico, aí joga no colo do irmão Lorival, do irmão Dilson, pastor E Lorival, tem uma pastor lista Dilson, grande, a lista é grande, viu, e aí pastor? A vai. lista aí é grande, viu? Muito bom, muito bom. Então, são 10h30, vamos encerrar hoje. Foi atípico, porque a nossa gravação ela começou bem mais cedo, e aí acabou que foi direto, não tem problema nenhum. E nós vamos encerrar com uma oração. Muito obrigado aos irmãos, irmão Klaus, pastor Lorival, primo, pastor Evaldo, muito obrigado, pastor José, irmão Genivaldo. E eu vou pedir para o irmão Daniel iniciar com uma oração, que normalmente ele não consegue, porque ele está dirigindo, ele está vindo, e tá aí, ele chega, e hoje ele está aí conosco. Então nós vamos mudar um pouco, e eu peço que o irmão possa nos despedir com uma oração. Pode ser, irmão É, Daniel, por favor? Tá, o irmão está sem o som aí, né? Só liberar o som e pode orar para nós, por favor. Uma bênção muito grande todo esse estudo. E hoje foi um aprendizado. Ainda bem que gravou antes, né? Ficou bom, assim ficou tudo gravado. Verdade. Bondoso Deus, eterno e querido Pai. Senhor, o Senhor fez todas as coisas. Como diz o irmão Klaus, tudo que o Senhor fez, tudo é muito bom. Tudo que é bom vem do dom, desce de Deus, Pai das luzes, que nos traz todas essas bênçãos. Senhor, quando vemos a tua escritura, os teus servos se trouxeram a tua palavra até aqui, nós te dizemos muito obrigado. Hoje quero agradecer pelo conforto de ouvir tua palavra, de entender e conhecer tantas coisas que nos foi passada hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos pastores aqui na igreja, aqui no Escatom. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui o tempo todo estudando e falando do Senhor e da tua palavra. Isso nos faz muito bem ao nosso coração. Eu peço que o Senhor nos abençoe, dê-nos uma boa noite de descanso e nos guarde nossos corações para andarmos na tua presença todo o tempo. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. irmãos. Obrigado, hein? Amém. Bonito. boa noite, vida. Que Uma bênção boa noite, maravilhosa. irmãos. Boa noite, pastor Obrigado a Evaldo. todos os irmãos pela participação. Pastor Uma benção. Boa noite. Lorival, pastor José, Boa noite. Boa obrigado. noite, Boa noite a irmãos. todos. Obrigado. Um Bom abraço. descanso. Amém.